Olá a todos, nós estamos aqui com a grande Fernanda das Graças Corrêa, nossa Olá. amiga Fernanda Corrêa, autora do livro Projeto Submarino Nuclear Brasileiro, e a gente vai conhecer um pouco sobre essa questão nuclear no Brasil, não só sobre submarino. Fernanda é um especialista na área. Então a primeira pergunta é: que história é essa de submarino nuclear brasileiro, Fernanda? Bem, o projeto submarino nuclear ele nasceu na década de 70. A ideia original da Marinha seria construir navios oceanográficos que atendessem às pesquisas offshore, porque o Brasil estava no início da prospecção, exploração em águas rasas. E com o tempo nós desenvolvemos o acordo Brasil Nuclear, Brasil-Alemanha, né? E em 75, e a ideia veio de empresários alemães de que nós, no Brasil, desenvolvêssemos submarinos nucleares ao invés de navios oceanográficos com propulsão nuclear. E aí a gente vem desenvolvendo desde a década de 80, da década de 90, nós chegamos à conclusão, na época, nós não, né, o Almirante Otton, ele foi para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mais ou menos em 76, a pedido da Marinha, para entender como funcionava, ter conhecimentos na área da tecnologia nuclear. E ele voltou em 78 já com a ideia, né, e mostrou à Marinha que era viável desenvolver submarinos com propulsão nuclear. Só que ele chegou a um ponto de inflexão que ninguém concederia, por mais que nós tivéssemos submarinos, ninguém daria o combustível. Então a primeira etapa a ser desenvolvida seria o domínio completo da tecnologia nuclear, ou seja, do combustível nuclear. E aí nós desenvolvemos isso na década de 80, tivemos importantes conquistas, né, ao longo da década de 90, e quando nós chegamos em 2009, nós resolvemos fazer um acordo com os franceses para poder obter conhecimentos em projeto de submarinos. Nós sabíamos construir submarinos, mas projetar não. Então nós fizemos um acordo com os franceses, com a DCNS, para absorver tecnologia, conhecimentos na área de projeto de submarino. Então nós temos hoje o domínio do ciclo do combustível nuclear, nós já temos o reator nuclear em Aramá, e nós agora estamos aprendendo a projetar submarinos, né? A previsão é de que nós tenhamos submarino nuclear aí em 2025. Então, Fernanda, você falou em 1975, mas aqui na capa do seu livro, né, tem uma escala que vai de 1950 a 2021. Então, antes de 1975 já havia algum desenvolvimento nuclear no Brasil, é isso? As pesquisas na área nuclear nós temos desde a década de 20, passa pela década de 1930, nós vamos ter a criação, né, da Associação Brasileira de Ciências, extremamente entrelaçada com essas pesquisas na área nuclear. Nós temos importantes físicos, né, químicos nucleares que vieram para cá, alguns só passaram, outros ficaram e formaram a nossa comunidade científica brasileira. Nosso primeiro acordo nuclear foi assinado com os Estados Unidos em 1945, ficou conhecido como um acordo da farinha, porque nós fizemos um acordo para obter conhecimentos na área da tecnologia nuclear, e os Estados Unidos nos enviariam esses conhecimentos em troca das nossas jazidas de areias monazíticas, principalmente o toro. Então, boa parte do arsenal nuclear para fins, inclusive militares, dos Estados Unidos, para a construção da bomba atômica, foi feita com material radioativo brasileiro. E foram 3 acordos que nós fizemos com os Estados Unidos, e ao invés deles nos fornecerem, né, nas questões contratuais, os conhecimentos específicos na área nuclear, eles forneceram farinha de trigo. Por isso o acordo ficou conhecido como o Acordo da Farinha. Por falar em bomba nuclear é sempre um assunto que interessa aos brasileiros de certa maneira. Seja aqueles que a repudiam, seja aqueles que acham que o Brasil não será realmente soberano sem desenvolver essa tecnologia, sem entrar no clube dos nucleares. Nós, no Brasil, já dominamos uma certa tecnologia nuclear. A gente sabe que existe, inclusive, teses no Brasil que falam sobre essa questão da bomba,
Mas nós temos realmente meios e tecnologia para produzir algo assim. Se nós precisássemos, se a configuração do mundo se modificasse hoje, o Brasil teria condição de ser nuclear em quanto tempo? Não saberia precisar quanto tempo, mas a questão dos meios é que torna isso uma dúvida, né? Nós temos conhecimentos, nós temos pessoas capacitadas, nós temos aí o Dalton, né, que escreveu a tese de doutorado sobre a física dos explosivos nucleares, e a tese dele deu um certo aí desequilíbrio nas relações internacionais da época, e disseram inclusive que o Brasil estava rompendo os contratos, os tratados na área de não proliferação, em função do Dalton ter desenvolvido uma tese desconstruindo uma bomba nuclear norte-americana por meio de um sistema computacional que ele mesmo criou, né? Então, quer dizer, o Dalton ele tornou possível o Brasil, por meio de conhecimentos específicos, ter um manual de como construir a bomba. Os meios são outra questão, né? Porque nós não temos, por exemplo, lançadores de bomba, né? Mas a ideia, segundo, pelo menos em tese, né, no papel, seria que o programa nuclear desenvolvesse, isso na década de 70, desenvolvesse a bomba e, por meio do programa espacial, desenvolver lançadores. Isso não chegou a ser construído, ficou só no material, em tese, e houve também aquela revolução na década de 90, né? A revolução que eu digo é o caos na política internacional, devido à Serra do Cachimbo, de que se realizariam experimentos, mas enfim, foram buracos que foram feitos para este fim, mas não chegou a levar em conclusão, levar adiante por, na época, se dizer falta de dinheiro. Então, nós temos o conhecimento, mas ainda não temos tecnologias e meios. Isso, no final das contas, ainda é uma boa notícia, né? Pelo menos a possibilidade nós temos, né? E a gente agradece, abre aí para suas palavras finais aqui no nosso canal, agradece muito a sua presença. Lembrando para o pessoal, comprem o livro, o livro da Fernanda, pode ser encontrado na editora Capax Day, basta você digitar Capax Day no Google que você chega lá, né? Não deixe de comprar o livro custa R$50, mas vale cada centavo. Muito obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite, e estamos aí. Falou, galera, até mais.